Fala pessoal, vou mostrar um pouquinho das minhas operações aqui para vocês, o meu setup de operações. Então eu gosto muito de operar o ouro, né? Então, quando começa o dia, eu já começo a analisar o tempo de M2. Eu começo analisando sempre topos e fundos, né? Deixa eu limpar meu gráfico aqui. Começo analisando topos e fundos. Então o dia começou aqui. Então ele teve uma alta expressiva aqui em gráfico de M2, fez um topo e fez. Aqui ele já tinha feito um fundo, né? Então fez esse fundo aqui, fez esse topo aqui, fez mais esse fundo. Então eu percebi que ele teve uma alta expressiva e uma queda muito expressiva. Nesse tipo de movimento aqui não faço nada, só vou observando, né? Eu vou traçando linhas de resistência e linhas de suporte, tá? Então tracei aqui uma linha de suporte e uma linha de resistência, tá? Eu vou mostrar aqui as minhas operações para a gente ir acompanhando. Como ele fez esse movimento muito brusco aqui, eu já não quis fazer nada nesse primeiro rompimento aqui. Geralmente, quando se forma um topo e um fundo, eu já fico esperando que ele vá romper, né? Ou uma resistência ou um suporte. E como eu estou trabalhando em M2, são movimentos mais curtos. Então, por exemplo, aqui, né? Ele fez esse topo, teve uma queda lenta e foi subindo, subindo até que ele rompeu com força. Pode ver que esse candle aqui, ele é muito mais expressivo do que todos esses outros anteriores, né? Pode ver aqui que são candles menos expressivos, né? Com menos volume, vamos dizer assim. E aqui ele teve um candle de força, né? Comparado com esses anteriores. Então esse aqui já seria um gatilho de entrada para mim, né? Mas como ele fez um movimento, estava iniciando o pregão aqui nesse primeiro movimento, então eu não fiz nada aqui, tá? Aqui em cima, né? Então já vamos dizer que o preço está aqui nesse momento. Ele fez esse topinho aqui, eu já marco aqui mais uma resistência, tá? Aqui eu percebi que ele fez um mini pullback ali, né? Deixa eu aumentar o zoom ali. Que eu estava acompanhando aqui em M1 também. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então aqui ele tinha feito esse candle aqui mais expressivo em M1. Fez um mini pullback e voltou a cair. Então esse aqui já é um outro gatilho de entrada que eu também faço, né? Uma vez que o preço já se desenvolveu para uma alta e fez uma espécie de um topo aqui, né? Então ele fez um candle de força, um pullback e voltou a cair. Então, imaginando que ele pudesse voltar num outro ponto onde era a resistência, agora se tornaria um suporte, né? Imaginando que ele pudesse vir até aqui, mais ou menos. Então, esse foi um gatilho de entrada de venda, tá? Aqui, na verdade, eu entrei com um lote um pouquinho mais alto, por isso que eu saí rápido, tá? Vou fazer o primeiro gainzinho do dia. Então, eu faço um primeiro gainzinho mais curto mesmo, com o stopzinho mais curto, já para iniciar o pregão no gain, tá? E aí ele voltou a fazer um movimento de alta, né? Pode ver que ele rompeu aqui essa outra resistência. Então aqui eu já marco mais uma vez mais uma resistência, tá? Aqui novamente ele fez um movimento de queda, fez um topo duplo aqui, né? Pode ver que ele fez um topo duplo aqui. Fez um topo aqui, mais um topo aqui. Então fez um topo duplo, né? Imaginando que isso aqui seria a formação de um M, né? Então eu fico de olho nessas figuras também, né? Nesses topos que ele vai formando
e vou traçando. Outra coisa também que eu vou analisando, né, são suportes e resistência na questão das ondas de tendência, né? Então aqui, por exemplo, né, ele fez esse fundo aqui e fez esse outro aqui. Aqui eu já não traçaria, né? Mas nesse mais longo, né, eu já traço aqui uma linha de suporte, né, uma linha de tendência de alta. Então eu traço essa linha aqui. Eu gosto de pegar bem nos pavis, porque ele costuma respeitar bastante os pavis, né? Então ele fez aqui, ó, esse movimento de baixa mais expressiva. Aqui foi um outro gatilho de entrada, porque eu tracei também uma outra LTA aqui, ó. Na verdade eu tinha traçado aqui, ó. Tracei aqui primeiramente. Tinha traçado uma LTA aqui. Tá? Tracei uma LTA aqui. O que aconteceu? Ele rompeu essa LTA e eu entrei vendido. Como o meu stop estava acima dessa resistência, estava curto, imaginando que o risco retorno seria bom aqui, né? Porque o último suporte seria aqui embaixo, né? Como ele fez esse fundinho aqui. Então eu entrei vendido aqui, imaginando que ele iria buscar exatamente esse suporte aqui. Mas eu deixo o stop curtinho, né? Porque ele pode vir aqui e continuar subindo. Como ele está em tendência de alta aqui nesse primeiro momento, então ele pode continuar subindo. Então eu deixei o stop curtinho aqui. Ele veio aqui e me estopou. Aí o que aconteceu? Ele fez esse outro fundo aqui. Eu peguei a minha LTA aqui e ajustei, ó. Ajustei para cá. Ajustei aqui. Aí ele veio e fez mais esse quendão de força aqui, ó, bem mais expressivo que todos os outros anteriores. Ou seja, ele veio aqui, rompeu, não continuou a alta, né? Não continuou e começou a lateralizar. Então ele veio aqui, fez um fundinho, fez um topo, fez mais um fundo, fez mais um topo e voltou. Quando ele voltou exatamente na minha LTA que eu tinha ajustado e rompeu com força. Aí sim é um ponto interessante. Mais um gatilho de venda. Tá? Então fiz aqui a minha venda, imaginando que onde ele poderia parar. Onde que é o meu próximo ponto que eu marquei aqui, que é o meu suporte. Né? Então eu marquei exatamente ali. Ó. E foi exatamente onde eu saí. Então eu sei exatamente onde eu entro e exatamente onde eu vou sair da operação. Que eu já marquei, eu vou fazendo essas marcações. Né? Então, fazendo as marcações, eu já tenho as linhas e os pontos de saída. Então, rompeu a minha LTA aqui, entrei vendido e saí exatamente aqui quando ele fechou esse outro candle de força aqui. Tá? Aí ele veio, fez um pullbackzinho e rompeu esse suporte. Né? Fez mais um pullback aqui e veio. Onde que ele veio? Olha a marcação que eu tinha feito lá atrás, de onde era uma resistência, agora ele se torna um suporte. Pode ver. Foi exatamente onde ele rompeu e veio acima. E ele rompeu de volta aqui um outro fundo. Ele vem buscar onde? Ele vem buscar um outro ponto de suporte, que antigamente era uma resistência. E foi exatamente onde ele veio buscar e exatamente onde eu comprei. Comprei exatamente no suporte e aqui eu saí curtinho também, porque daí eu não sei se ele vai continuar batendo aqui nessa outra resistência, ele poderia lateralizar aqui nessa região, né? E como ele veio forte para baixo, imaginando que num cenário macroeconômico a probabilidade de venda é maior, então aqui foi mais um scalper contra a tendência, vamos dizer assim, a tendência macro, né, do ouro nesse momento. Saí aqui e aguardei os próximos movimentos. Então eu tracei essa outra LTA aqui desses dois primeiros fundos, né? E aqui ele pode ver que ele é um ponto de convergência, né? Essa LTA que eu tinha traçado aqui, ó,
convergiu com essa linha de suporte. Então esse aqui é um ponto se torna um ponto muito mais forte, porque ele converge dois pontos ao mesmo tempo. Pode ver o tamanho desse candle aqui, né, que ele fez, ó. Olha o tamanho desse candle aqui, comparado aos outros, né? Pode ver que é muito mais, esse aqui até ficou do mesmo tamanho, né? Mas esse aqui, ó, é um pontaço de compra. Esse aqui eu venho observando muito no ativo ouro, né? Ele busca muito essas convergências e pode ver que ele deu certinho, né? Na LTA. Bateu ali bem na linha de onde era a resistência, se tornou um suporte, ó, foi perfeito. Ó. Bateu certinho ali e segurou exatamente na LTA. Então, pontaço de compra aqui, né? E aí ele subiu, aqui ele subiu, aqui seria um ponto de saída. Poderia aqui traçar uma Fibo, né, desse último movimento. Pode ver que ele vai pegar bem no 61 da Fibo lá. Quase no 61, né? Chegou quase a beliscar o 61 da Fibo lá. Seria um outro ponto de saída também, que também convergeria com esse fundinho aqui, ó. Pode ver. Pode ver que tem esse fundinho aqui, tem esse fundinho aqui, né? Então seria um outro ponto de saída também, tá? Aí ele veio aqui e rompeu essa aqui, daria um outro ponto de venda. Por que eu não vendi aqui? Porque ainda ele estava numa região de suporte, então ele poderia bater aqui e voltar a subir, né? Mas ele rompeu aqui essa região e aí eu acabei não fazendo nada porque decidi não operar aqui nessa região, tá? Ele rompeu aqui, mas aqui seria também um ponto de venda. Também poderia fazer um ponto de venda aqui nesse pullback, ó. Pode ver que ele rompe e volta no pullback exatamente no ponto da linha, ó. Pode ver. Fechou até um shooting star aqui, seria um pontaço de venda aqui. E aqui, ó, ele vai formando, né, na teoria de Dow, onda 1, onda 2 ali, onda 3, onde que ele foi cumprir lá. Bem certinho lá na outra linha que eu tinha marcado, que é da mínima do dia. E foi exatamente onde ele foi bater lá. Então, suportes e resistências, né, funcionam muito bem, né, no ativo ouro. Ele respeita muito esses pontos, né? Então, só analisando o M2 e M1 aqui, já dá para pegar várias operações, né? E pode ver, ele parou ali e sempre analisando os gatilhos com padrões de candles, né? Então ele parou aqui numa linha de suporte e fez um padrão aqui de pinça, né? Fez um padrão de pinça aqui no M1. No M2 aqui ele fez um outro padrão aqui, o Harami de alta, né? E subiu para cima, explodiu para cima, né? Eu fiz uma venda exatamente aqui, imaginando que ele poderia bater aqui e retornar. Por quê? Porque ele ainda estava com gap, ele não tinha fechado um gap aqui atrás, ó. Ele abriu com gap de alta, né? Então, imaginando que ele fechou abaixo dessa região aqui de suporte, né? Eu imaginei que ele poderia bater aqui, se tornando uma resistência e voltar a cair para fechar esse gap aqui embaixo, tá? Porém, ele não fez isso. Pode ver que os padrões de candles já te dão uma direção também de que o ativo pode subir com força e não retornar. Então tem que ficar esperto muito nos padrões. Esses padrões são muito fortes, né? Estrela da manhã, pinça principalmente, são padrões muito fortes de reversão de preço, né? Então pode ver que ele fez o padrãozinho aqui, subiu, fez o pullback, boom, explodiu para cima, né? Aqui quando ele tinha rompido, né, eu poderia ter até saído da operação, mas como ele tinha várias resistências atrás que eu já tinha marcado, então eu imaginei que ele pudesse segurar em algumas delas, e ele foi até segurando, ó. Bateu aqui nessa resistência, depois foi, bateu, fez pavio. Ó, pode ver que aqui tem resistência, resistência. Então ele foi, ó, caiu. Daí eu imaginei, bom, ele vai voltar, né? Deixei meu stop logo acima aqui, ó, pode ver que ele pegou aqui, né? Deixei o stop aqui curto. Não tão curto, né? Mas deixei aqui perto dessa resistência.
Então ele foi, fez pavio, fez até uma shooting aqui, ó, voltou a cair. E o que aconteceu? Rompeu a resistência a máxima do dia, né? Que era essa aqui. Rompendo a máxima do dia, o que eu fiz? Eu fiquei analisando esse candle aqui, eu vi que ele estava muito forte, rompeu essa última lateralização aqui. Então ele rompeu aqui e já imaginei, bom, vai me estopar, né? Me estopou, já entrei comprado automaticamente, porque ele rompeu e fechou acima da resistência da máxima do dia. Rompendo com força aqui, imaginei, bom, então se rompeu com força, é esse ouro para cima, né? Ele foi, fez até um pullback aqui, onde que ele fez? Ó, bem nessa linha aqui onde ele estava lateralizado. Fez um pullback aqui, se tornando um suporte e começou a subir. Subiu, 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 fechei minha venda aqui. Por que eu fechei a minha venda aqui? Porque daí eu analiso os outros topos anteriores, né? Eu vou olhar lá em M5, M15, eu vou olhar principalmente onde foi o último ponto de suporte, né? Que se tornou agora uma resistência. Então pode ver que aqui nesse último movimento, né, o ouro fez isso aqui, bateu nesse ponto, um ponto forte então, né, expressivo para compradores, né? E ele voltou a subir. E voltou de volta, rompeu para baixo. Pode ver que esse é o ponto ideal. Ó. Pode ver que essa linha aqui, ó, o preço vem, né, vem em queda, bate aqui, volta, aí ele vem em queda de novo, bate de volta, sobe um pouquinho, vem, rompe. Pode ver que ele faz até um pullbackzinho aqui, ó, rompe, faz um pullbackzinho e volta a cair. Depois faz um pullback de novo, bate de novo aqui e volta a cair com força. Então pode ver que esse é um ponto expressivo, um ponto decisório do preço, né? Então por isso que eu saí exatamente ali, ó. Saí exatamente ali nesse ponto que eu havia marcado também anteriormente com uma linha, tá? Então eu deixo a linha ali e esse é o meu ponto de saída. Então, basicamente o meu setup é suportes e resistências no tempo M2, né? 2 minutos do ouro, que é um tempo que eu consigo trabalhar com stops curtos e é onde o preço se movimenta com maior velocidade, né? Posso tomar decisões ali mais rápidas, então só que, né, deu alguns minutos ali, né, praticamente, vamos ver, colocar no gráfico de 1 hora aqui praticamente, 1, 2, 3 horas de operação ali praticamente, né? 3, 4 horas de operação. Aí deu para pegar várias operações, né? Saindo positivo no dia, né? Apesar desse stop que eu tomei mais longo aqui, peguei um gain mais longo também. Acabei saindo positivo no dia, porque aqui eu dei outros gains mais curtos também, tá? Então, encerrando o dia de hoje e vamos buscar mais oportunidades amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like e ativa o sininho para as próximas notificações.